a gente vai falar então sobre os elementos gerais do universo, né? Como foi formado e como é o nosso universo. Então, quais são os meios que a gente tem, de uma maneira geral, de descobrir a formação do universo? A gente faz isso através da ciência, a nossa ciência, a ciência dos homens, né? Então, através dessa ciência, eles dizem o seguinte, que existem dois elementos, o elemento material, peguei o contrário, e a energia. Isso está separado. Então, assim, tudo que existe é formado na matéria e existe uma energia. Com o passar do tempo, a gente foi se aprofundando nos estudos e percebeu-se que essas duas expressões, elas acabam representando uma só realidade. Ou seja, a matéria não é mais nada do que a energia condensada e concentrada, que se encerra num modo restrito a formar massas densas em corpos materiais. Então, assim, a energia junta e a gente pode formar uma cadeira, uma mesa, os nossos corpos. O que eles viam antigamente como duas coisas, elas continuam sendo as duas coisas, só que agora funcionando de uma forma única. Aí, a gente para pensar e fala assim, mas será que é isso? A gente não aprende isso no Espiritismo, né? Como funciona isso? Então, o Espiritismo vem trazer para a gente uma outra informação e que muitas vezes essa informação não é reconhecida pela ciência, tá? Então, assim, ela nos traz, vou até ler para ficar mais claro, tá? Ela nos ensina que existem dois elementos gerais no universo, o elemento material e o elemento espiritual. E ele enfatiza que o material não abrange somente aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pode tocar. Ele abrange também estados sutis, que a gente muitas vezes não consegue perceber. Então, já começa um ponto diferente. Então, começa a abrir a nossa visão. Kardec esclarece que o universo compreende uma infinidade de mundos, aquele que a gente pode ver e aqueles que a gente não consegue ver. Todos os seres, os astros que a gente vê e aqueles que a gente não vê. E todos preenchidos por fluidos. Então, assim, o Espiritismo abriu mais um leque para a gente com informação. Mas como existe isso e como tudo isso foi formado no universo? Então, eles dão mais uma pitadinha para a gente de informação. Toda a matéria que existe é formada por o fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? É uma substância sutil que serve de base para toda a nossa criação, certo? Desde a matéria até a parte mais sutil. Ela é uma matéria elementar e primitiva, a base de tudo. Então chega essa conclusão assim, ó. O elemento, a gente falou agora que tem dois elementos, o elemento material e o elemento espiritual. Onde o elemento espiritual é o nosso princípio inteligente, é o nosso espírito. E onde o material é o princípio material, que é formado pelo fluido cósmico universal condensado em forma de energia. Então, quando a gente aprende isso, a gente percebe que a energia deriva desse fluido também. Então, esse fluido está presente em tudo, em todos os lugares. Eu achei até interessante porque ele diz assim, forma-se planetas, forma-se universo e o espaço até onde a gente não consegue ver, vamos pegar simplesmente o nosso sistema solar. Onde tem os planetas, o que está em volta é fluido cósmico, que está preenchendo isso. Então, nada está vazio, nada é em vão, nada é acaso, tudo isso é uma criação. Ele segue mais além explicando o seguinte, que a ligação que é feita entre o espiritual e o material é feita através desse fluido cósmico. Por quê? Porque a nossa matéria, apesar de ser feita pelo fluido, ela ainda é muito densa para ter contato com o que é espiritual. Então, ele tem a função, além de tudo, de ligar, intermediar um ao outro, fazendo com que essa comunicação, essa ação, seja mais fácil, ela aconteça.
Tá, então a gente chegou à conclusão que tem o fluido, que tem a matéria, que tem o princípio inteligente. E depois disso, né? Quem criou tudo isso? Como isso foi feito? 1000 teorias. Os espíritos, eles esclareceram na lição, a primeira lição. O Criador é a inteligência suprema e a causa primária de tudo que existe. Então, antes da gente pensar em fluido, em matéria, em espírito, a gente lembra que teve uma criação, teve um Criador que proporcionou para a gente tudo isso. E quando a gente olha a coisa dessa forma, a gente faz a trindade, certo? A gente chega no princípio inteligente, que é o nosso espírito. A gente chega no princípio material, que é essa matéria toda condensada. A gente tem o fluido cósmico que une um ao outro. E acima de tudo, influenciando todos, o Deus Criador. É uma forma de explicar. Uma forma que todas as perguntas que o Kardec fez para poder montar esse livro foram respondidas de uma forma não tão objetiva como a gente está conversando aqui assim agora, mas o sentido é o mesmo. É dizer que acima de tudo a gente tem um Criador e que ele propiciou tudo isso aqui para nós. Essa lição tem várias perguntas, é uma coisa assim, como eu disse no começo, a gente vai pincelar isso, mas nós teríamos muitas perguntas. Mesmo a gente lendo e estudando, chega à conclusão que tem várias, a gente fica com muitas perguntas na cabeça e que muitas vezes só a leitura não é o suficiente para esclarecer. Porque a nossa ciência material não acredita nessa parte. Eu não consegui achar nenhuma pesquisa que eu fiz, eu consegui achar a ciência dizendo que reconhece que existe um fluido cósmico universal. Nenhuma. O mais longe, assim, existe uma energia, existe alguma coisa suprema que possa criar tudo isso, mas ninguém assume a existência de Deus, uma criação dessa forma, que existe realmente esse fluido. Então a gente se pauta nas informações que a gente recebeu, até onde a nossa inteligência, a nossa capacidade de entendimento ia na época, e agora a nossa inteligência faz com que a gente não aceite as coisas de uma forma fixa e procure abranger as nossas pesquisas para poder formar o nosso próprio raciocínio. Eu acho que uma vez que a gente começa a frequentar uma casa espírita, começa a entender como funciona o plano, começa a sentir as coisas que a gente recebe deles, fica muito difícil você voltar atrás e acreditar que não existe nada. Por mais que às vezes a gente queira, no momento que a gente está brava, a gente fala, isso aqui não existe nada, não tem nada, não é nada disso. Não, a gente não consegue. Existe uma coisa que foi acordada dentro da gente, que faz com que a gente se mantenha firme e ache que essas explicações elas são coerentes, porque elas são coerentes. E aí a gente tem que exercer a nossa fé, acreditar que existe sim uma coisa maior e que existe um propósito para que a gente esteja aqui. Eu não sei se é uma ou duas lições para frente, eles vão falar sobre o fluido vital. Então, assim, o fluido vital é aquilo que faz com que todos os seres, né, andem, cresçam, se reproduzem e na ausência deles morram. Para a ciência, tudo isso que a gente faz aqui é comandado pelo nosso cérebro. Enquanto o nosso cérebro está mandando informação, a gente está fazendo. E aí simplesmente a gente morre. Então, assim, por que, né, nessa história toda, por que a gente teria essa vitalidade toda, diferente de um raciocínio, talvez, vamos dizer assim, vai de um animalzinho, ou diferente de uma planta que também vive, cresce e morre. Então a gente tem que buscar entender que existe alguma coisa atrás disso. O fluido vital, que a gente vai ver depois em uma outra conversa, ele é derivado também desse fluido universal. E faz com que a gente consiga acoplar o nosso espírito mais firmemente, ele é mais sutil, então ele está mais ligado ao nosso espírito, e faz com que a gente exerça o poder sobre a nossa matéria, dando-nos o poder da escolha. Vale a pena ler, vale a pena pesquisar, se alguém quiser depois trocar uma ideia, fazer um grupo, até seria interessante a gente ter um grupo de estudos sobre isso, porque gera bastante dúvida, e toda vez que a gente pesquisa, a gente tem mais vontade de entender. Aí assim, a gente aprendeu isso agora, viu os pontos da ciência nossa material e viu esse lado nosso do espiritismo, né?
toda essa concepção. O que a gente vai fazer com isso? Conhecimento, tá, mas e daí? Eu vou conversar numa roda de amigos, eu vou explicar que eu aprendi que tem o fluido cósmico. Eu acho assim, o que a gente poderia fazer com tudo isso é aproveitar toda essa criação que foi disposta para nós. Né? Em algum momento foi criado todo esse universo que a gente nem consegue imaginar a imensidão. Em algum momento nós recebemos todo o carinho e o amor desse governador planetário, do Jesus, que preparou esse planeta para receber, para que a gente tivesse essa oportunidade de crescimento. Então, fora saber como é o funcionamento, acreditar ou não piamente no que é dito, é de cada um, é da fé de cada um, é do entendimento de cada um. Mas aproveitar toda essa oportunidade que a gente tem de crescimento, de aprender, de servir e de se melhorar como pessoa para quem não acredita que nós temos espíritos e como espíritos para quem compartilha da nossa fé, eu acho que é o mais importante. É aquilo que a gente pode tirar de melhor para o nosso dia a dia. Sempre lembrando que a gente não está aqui para melhorar o outro, a gente está aqui para se melhorar. E aí a consequência dos nossos comportamentos é que pode influenciar nas pessoas que estão ao nosso redor. Então isso é interessante, a responsabilidade que a gente tem, né? Eu estava lendo Guardiões da Meia-Noite, o Guardião da Meia-Noite, uma coisa assim. Tem um trecho em que ele fala isso. Uma ação que ele fez impensada gerou uma consequência gigante na história toda. E ele consegue perceber isso, apesar de não dar muito o braço a torcer, ele consegue perceber isso. Se eu não tivesse feito essa primeira coisa, isso não, tudo não teria acontecido. Eu não vou contar porque assim desperta a curiosidade de ler, porque é bem interessante a história. Isso a gente tem que pensar, tem que levar para o nosso dia a dia. Às vezes a gente acha que é uma bobagem, uma coisinha pequena que a gente vai fazer e a gente está deixando uma marca numa pessoa. Então a gente marca um vizinho, marca um filho com uma atitude, com uma palavra que não foi mal bendita ali na hora, numa vantagem que você acha que você tirou e que não vai fazer mal para ninguém e que vai em algum momento, porque nós somos individuais, mas nós estamos interligados. Então aquilo que a gente faz espirra sempre no outro. E é sobre isso que a gente vai ser cobrado, é sobre isso a nossa responsabilidade. Não mudar o outro, mudar aquilo de pior que a gente tem, mudar como a ação do outro vai nos atingir. E isso tudo faz parte desse universo em que a gente vive. Então, para despertar esse nosso sentimento, essa nossa caminhada e a gratidão que a gente tem que ter por tudo isso que foi pensado, né? Por outros mundos que tem, outros seres que vivem em outros mundos, sabe-se lá se são mais evoluídos, mesmo né, menos evoluídos que nós, mas o que a gente tem que pensar que mesmo distantes somos irmãos, porque se nós somos feitos do mesmo Criador, nós somos todos irmãos, independente de onde a gente mora e de onde a gente habite. Tá bom? Então era esse pequeno recadinho que eu tinha que deixar para vocês, né? Essa liçãozinha. Eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês assim de uma forma bem sucinta, né? Todo aquele conteúdo gigante que tem no livro, toda aquela complexidade, tá bom? Então eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, cheia de realizações. Quando acontecer alguma coisa no meio do caminho que não for aquilo que a gente quer, que a gente tenha coragem e sabedoria, coragem para enfrentar e sabedoria para pedir socorro e entregar para ele, porque ele sempre sabe o que é melhor para nós. Tá bom?